Sim, porque muitos estão pregando por aí, muitos abrem igreja como se fosse uma empresa, pequenas igrejas, grandes negócios, aí fazem carnês, fazem sacrifícios, campanhas para arrecadação de fundos, e obviamente as pessoas recebem milagres, elas ficam atreladas àquele homem ou àquela mulher, porque está fazendo curas, porque está tendo libertações. Sabe qual é a diferença do falso profeta e do verdadeiro profeta? É pelos frutos que se conhece a árvore. Mas só que a motivação é o que revela qual é o verdadeiro e qual é o falso profeta. Aí você pode dizer, como assim, Denis? Diga, como assim, irmão Denis? Eu vou te dizer, sabe por que Balaão, ele era um falso profeta? Não era porque ele não tinha o dom de Deus, ele tinha o dom de Deus. Ele tinha visão em êxtase, de olhos abertos, ele viu o Senhor. A Bíblia diz que ele previu, supostamente, a vinda de Cristo. Ele diz, vejo, mas não agora. Eu contemplo mais de longe uma estrela, assim por diante. Então ele via, e o que ele profetizava cumpria. Então o falso profeta, ele prega no nome do Senhor. Naquele dia bate na porta e diz, eu fiz e aconteci, o Senhor vai falar, não te conheço. Por quê? A motivação dele estava errada. A motivação dele era por fama, a motivação dele era por dinheiro, a motivação dele era por mulheres. Porque Deus dá o dom e não tira. É a pessoa que enterra o talento. Mas a pessoa pode estar no erro, sendo usada por Deus e ser condenada. Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônio e fiz milagre. Mas eu não te conheço porque você tinha um coração iníquo, você tinha um coração impuro, você falava do meu nome e não praticava, seu coração estava longe de mim, só me honrava com os lábios. Mas não existe ninguém que faça milagre em nome de Jesus e seja contra ele. Então é Deus que vai julgar. Mas você começa a perceber a motivação. Peraí, o que está movendo essa pessoa a fazer essa oração? Ele fez uma oração, mas deixou aqui o número do Pix. Ele fez uma oração, mas ele fica falando de dízimo. Dízimo, cultura judaica. Se você põe Deuteronômio 14, verso 22, você vai ver que era anual, que era gado, colheita das plantações, que era levado anualmente para o lugar onde Deus escolheu para fazer ali habitar o seu nome, que era Israel, Jerusalém, a casa do tesouro era o templo dos judeus. 19 de Números diz que os levitas eram as únicas pessoas que tinham direito de recolher os dízimos. Levita não é quem toca ou canta, não, querido. Levita é da tribo de Araão, uma linhagem sanguínea. Se você for na sinagoga hoje e perguntar sobre os dízimos, eles vão falar exatamente o que eu estou falando. O dízimo hoje, então, seria voluntário. Seria de agradecimento. Mas, mesmo assim, o templo foi destruído. Nós somos o templo. Jesus falou, estive com fome, me deste de comer, eu tive sede, deste de beber. Quando você faz para o teu próximo, você está fazendo para Deus. Por que que o sistema, ele quer prender você? Usando Malaquias 3:10, colocando uma maldição, para te pôr medo. O sistema vive do medo, porque eles vivem pregando que qualquer praga, que qualquer mortandade, qualquer guerra, que qualquer terremoto é o fim do mundo. Porque a teofobia, através do medo, eles mantêm as pessoas presas ao sistema, fazendo vocês irem para os templos. Não é pecado ir para o templo. O problema é dizer que Deus só está lá, é dizer que Deus só se manifesta na vida do líder. É uma grande mentira. Jesus disse, quando ele morre, ele rasga o véu do templo. Quer dizer, os sacrifícios acabaram, ele é o último sacrifício. Ele também nos fez reis e sacerdotes. Quando o templo, ali o véu é rasgado, aquela cortina que era dividir o santo dos santos do lugar comum, aleluia, aquele lugar representava o acesso a Deus, estava velado por aquela cortina, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, mas quando rasga-se o véu do templo, simbolizava que Cristo nos deu acesso direto ao Pai. A adoração tem poder, você não acredita em si próprio, porque os líderes religiosos não querem que você acredita, eles querem que vocês ficam presos a eles, por isso eles ficam falando de Santa Ceia. Ah, se você não for na ceia, chega na ceia, começa a passar maquininha, chega na ceia, não deixa de ter o envelopinho, e eles esquecem que o mais importante da ceia era repartir o pão, mas esses cães gulosos, esses falsos profetas,
como está escrito em 10 de João, aleluia, quem não entra pela porta no curral das ovelhas, não é pastor, mas antes é ladrão, é salteador, é mercenário. Essa é a motivação, por dinheiro, por fama, para eles crescerem, aleluia, fugir dos tais, porque você vai virar uma presa, vai virar um escravo, não é, irmãos? Eles querem manter as pessoas presas. Ah, vem para o altar, que o altar nunca deixa, não deve nada para ninguém. Mentira. Que altar é esse? Se você estiver aqui orando aqui agora, aqui é o teu altar. O teu altar é o teu coração. O que santifica a oferta? A oferta que é posta no altar ou o altar santifica a oferta? É claro que o altar, isso no tempo dos judeus. Mas quando Jesus fala que não vai ficar pedras sobre pedra, e que Deus procura quem adora em espírito de verdade, ele diz, não é no Monte Genezarim, não é no Monte das Oliveiras, não é ali na cidade de Sião que vai adorar a Deus. Ele está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ele descentraliza o poder. Ele tira esse sistema classista, onde uma classe se perpetua no poder, e ele vai trazer um sistema igualitário espiritual, onde todos são irmãos. Atos dos Apóstolos diz que os apóstolos vendiam suas propriedades, deitavam o preço do que venderam aos pés dos apóstolos, e que tudo que eles tinham em comum, e não havia necessitados entre eles. Veja que os apóstolos não se enriqueciam, eles não tinham a mais, tinham o suficiente, o necessário, o restante era dividido entre eles. Mas hoje não é assim. Glória a Deus, hoje o sistema, aleluia, ele faz um emaranhado na mente, ele usa da palavra, distorce a palavra, não é? Adultera a Bíblia, deturpa a palavra para se beneficiar. Por isso que eu digo, o falso profeta é quem cura, é quem fala no nome de Jesus, é quem faz milagres. Esse é o falso profeta. Mas a motivação dele é que revela o seu caráter e os seus frutos. Quer dizer, prega por dinheiro, prega por fama. Você está entendendo? Então, querido, que nessa tarde você saiba que você não precisa de um templo, que você não precisa de uma religião, que você não precisa de um sacerdote, que você não precisa de um padre, de um bispo, de um pastor. Você tem intimidade com Deus. Ora, então, por que existem a igreja unida, o povo, não é? Por que existem os dons? Para que um ajude o outro. O dom não é para me beneficiar. O dom é para beneficiar o meu próximo. E cada um tem um dom dentro do ministério, dentro da igreja. Não é? E quando eu falo dentro da igreja, não é da igreja CNPJ. É no ajuntamento cristão. Quando um está lá para suprir a necessidade do outro, ajudar os mais desfavorecidos. O que acontecia lá na ceia, na festa ágape, em Coríntios 11? Alguns ficavam embriagados e outros ficavam com fome. Quem se embriagava? As pessoas de condição financeira. Chegavam primeiro na ceia e os mais pobres estavam trabalhando. Quando eles chegavam na festa da ágape, naquela ceia, que é uma refeição noturna, alguns já estavam embriagados e os que tinham trabalhado o dia inteiro ficavam com fome. Aí Paulo fala, vocês não têm cuidado do corpo de Cristo? Vocês não têm comida para comer e beber na casa de vocês? E aí eles começam a falar do que Cristo fez, ele repartiu o pão. Então, querido, a obra de Deus é repartir, é cuidar de pessoas, não é cuidar de templos, não é cuidar de manutenção de igreja evangélica, não é pagar programa de rádio, não é pagar televisão. A obra de Deus é fazer o bem para o próximo. E eu prego isso, irmão, com propriedade. Ontem vocês viram aí, me acompanharam, eu saí depois da oração do meio-dia, quando era quase meia-noite eu cheguei em casa, trabalhando com o suor do meu rosto, lutando para ganhar 200 conto aí num dia, para suprir a necessidade da minha família, para chegar e começar um jejum ontem, estou de jejum desde ontem à meia-noite, porque eu acredito no meu sacrifício, claro que é o sacrifício de Cristo, isso para salvação, não é por mérito, mas para obter sucesso na terra, para você conquistar as coisas aqui, tem que lutar. Sem sacrifício, sem renúncia, sem resiliência, sem disciplina, não receberá. Quantos ficam me pedindo oração? Desculpa a expressão. Fica, às vezes, até em horas inoportunas, de madrugada, e pede oração, pede oração. Aí você chama a pessoa com um propósito. Vamos jejuar, vamos orar. O que as pessoas fazem? Some. Aí depois fica mandando, ora,
crente 6 horas, só pede oração, 6 horas por mim, 6 horas, mas a pessoa nunca ora, não faz um sacrifício, não renuncia a nada, e aí quer receber milagre, aí vai no falso profeta. Não é assim a parábola daquelas moças prudentes? O que acontece? As que não tinham azeite foram comprar daqueles que eram comerciantes da palavra, vou comprar o azeite. Só que quando elas voltaram, a porta se fechou. Por quê? Eles tinham azeite, tinham unção, tinha poder, tinha milagre, mas a salvação não tinha. Então, quando elas foram buscar a salvação, estavam longe, bateu na porta, o Senhor tinha fechado, porque eles estavam com a motivação errada. Essa é a forma de você saber quem é o verdadeiro profeta e o falso. O falso profeta, a motivação dele é por dinheiro, ele é mercenário. Que você possa resplandecer, entender qual é o seu propósito de vida, qual é a tua missão. Você está perdido. Aonde diz que tem milagre, você vai. Aonde diz que tem profeta, você vai. Se pedir 100, se pedir 200, você dá, porque você quer alcançar loucamente algo de maneira fácil, de mãos beijadas. E não é assim que vai fácil, o que vem fácil, vai fácil. As coisas de Deus são com choro, são com, muitas vezes com lágrimas de sangue, não é chorando, sofrendo, às vezes passando humilhações. Não é fácil não, irmão. Não é que eu sou santo não, mas nesse processo que eu estou de vida ministerial, eu já renunciei ao ministério porque eu achei que tinha coisas que não condiziam com a palavra de Deus. E eu vi que eu também estava me corrompendo e estava corrompendo outros. Falei, não, essa visão está errada, porque doutrinas demais, julgos sobre as pessoas não é coisa de Deus, não é aquele fanatismo religioso, mas libertinagem também não é, mas ficar solto e fazer o que você quiser também não é, porque Jesus falou, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Tem um fardo, tem um peso e tem um jugo, mas é o jugo de Jesus, é o fardo dele, ele te ajuda a carregar, é algo que ele põe sobre as tuas costas, uma disciplina. Doutrina significa um ensinamento. É claro, irmão, senão você não recebe, senão nada na vida dá certo, vai lá trabalhar e não faz suas obrigações, que você vai ver se você não vai ser mandado embora. Recebe uma prova para você querer tirar um diploma de medicina, seja lá do que for, e não estuda não para você ver se no dia da prova você vai ser aprovado. Então só é aprovado quem passa pela prova, e é passar pela prova. Quem permanece na prova, alguma coisa está errada. Aquele que fica, entra ano, sai ano, a vida não muda, na mesmice, não tem intimidade com Deus. Tem crente ateu dentro da igreja. Como assim? Ele é o crente ateu funcional. Ele funciona como crente, veste-se como crente, vai para a igreja, fala como crente, se comporta como crente, mas não tem uma obra, não acredita de fato, só reclama, só murmura. E fala mais do diabo, mais das mazelas da vida, do que as obras de Deus. Aí você vai ver, essa pessoa não tem fé, porque se tivesse fé, não ficava desta forma. Se acreditasse que Deus existe, saberia que ele é justo e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então para de reclamar. Mas tem muitos por aí que estão falando, e as pessoas estão cada vez mais doentes, daqui a pouco se torna cético, porque houve tantas profecias, tantas promessas, não recebe, não alcança, e a pessoa acaba virando ateu, agnóstico e assim por diante. Então, querido, eu estou falando a verdade para você, que se você não tiver um compromisso com ele, se não tiver buscar uma intimidade com o Senhor, você está perdendo seu tempo aqui, você pode ir para a igreja que você quiser. Se você receber algo de mãos beijadas, é para a tua condenação, porque se você recebe algo sem mérito, com certeza não vem da parte de Deus. Se a pessoa recebe um milagre, certo? A não ser que seja um milagre para te consertar. Aí Deus faz o milagre, vem a correção também, Deus vai bradando no seu coração, você faz um voto. Senhor, se acontecer isso, eu vou andar desta forma, eu vou parar de praticar isso e tal. Aí Deus faz. Aí é uma libertação. Agora, a pessoa está andando toda errada, fazendo o que não presta, tudo que é mal, traindo, roubando, mentindo, extorquindo. Aí vai e recebe o milagre. É muito fácil. Que Deus é esse? É o capeta. Só se for. Porque Deus vai dar algo para alguém que não merece, que está fazendo mal para os outros, que está prejudicando as pessoas. Esse Deus é mau. Esse Deus, ele é corrupto. Ele é o Deus desse mundo. Ele é o Mamon, não é o Moloque, a fortuna, qualquer Deus que você queira.
mas não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele é justo. Se ele é justo, ele quer que nós procuramos andar na justiça. Não ser santo, não ser fanático, nada disso, não é? Mas procurar fazer o bem para o seu próximo. Essa é a obra de Deus. O resto, irmão, é balela. O resto é doutrinas humanas, é mandamentos de homens. Tá bom, querido? Deus abençoe. Não se esqueça de dar o seu like, é o joinha. Faça sempre um comentário, nem que for só a paz, tá bom? Compartilhe as lives, convide pessoas para ouvir as mensagens que Deus tem dado a graça de ministrar. No meu canal tem vários estudos, ó, de escatologia, tem um estudo aí sobre o Concílio de Nicéia, como foi criada a Bíblia, o conceito de trindade, que não é um conceito bíblico, não existe trindade, né? Não existe, você pode achar que sim, aí a opinião é sua, mas você vai ver lá, quem criou a trindade foi Atanásio, junto com Constantino, não é? Então, são coisas que eu falo aí, que vai mexer um pouquinho com o que você aprendeu, embora não seja o dono da verdade, não é? Mas você vai ver que tem fundamento, que eu estou falando. Mesmo que você não concorde, você vai ver que tem sentido, tem fundamento. Então, vai lá nos estudos que eu tenho, e sempre ao vivo aqui, meio-dia e meia-noite. Aí você compartilha a mensagem, convida os seus amigos para estar vendo o meu canal, e eu tenho certeza que eu vou alcançar a meta de 1.000 inscritos com a sua ajuda, mas principalmente com a ajuda de Deus, tá bom? Deus abençoe e fique na paz.